Satanás é um mito ou é uma realidade? Bom, eu vou ser bem sucinto nesse vídeo e vou dizer o que a palavra de Deus diz sobre o assunto, não o que eu digo ou o que uma determinada religião diz. Vamos falar o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Satanás é um anjo, ele existe, é um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus. Ele estava no céu com Deus num passado remoto, milhares de anos atrás, mas ele se rebelou contra Deus, não estava satisfeito com o cargo que Deus deu para ele. Ele era o anjo mais poderoso de todos, mas ele quis ser igual a Cristo. E Cristo não é um ser criado. Cristo é o Criador. Cristo é a maior autoridade. Então, o diabo, insatisfeito com isso, começou a fazer guerra contra Deus e uma parcela dos anjos de Deus. E a Bíblia diz até quantos anjos de Deus foram expulsos com Satanás. A Bíblia diz que foi 1/3 dos anjos de Deus foram expulsos juntamente com Satanás. Satanás veio ao planeta Terra, tentou a sorte contra Adão e ele venceu contra Adão. Então, Adão deu o direito de Satanás de reinar aqui na Terra de alguma forma, não totalmente, mas de alguma forma. E Cristo, ao morrer na cruz, deu novamente o direito do homem dominar a Terra. Esse direito já foi conquistado, ele ainda não está sendo executado, tá ok? Por isso que ainda temos tantos problemas no planeta, porque o direito já foi conquistado, mas ele ainda não está sendo executado. Mas nós vamos falar sobre esses assuntos, portanto fique sempre ligado aqui no canal para você entender, por exemplo, sobre o reinado de Cristo. É um dos assuntos que nós vamos falar. Tudo que nós falamos aqui no canal, ele tem, todos os assuntos têm como objetivo a praticidade, o cristianismo prático, a espiritualidade prática, não teórica, apenas. Tudo na vida tem teoria. Existe a teoria sobre a espiritualidade, mas ela tem que ser levada à prática. E quando nós falamos de Satanás, é porque isso faz parte da nossa guerra espiritual. Temos que saber quem ele é, como ele age, seus objetivos contra nós, para que nós possamos nos defender. O apóstolo Pedro diz que Satanás ele fica como um leão ao nosso redor, rodando, rugindo ali, esperando o momento de nossa fraqueza para que ele possa atacar. É possível se defender dele? A Bíblia diz que sim. Um exemplo é um verso de Tiago que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, uma das receitas para vencer o inimigo é se sujeitar a Deus. A pessoa que não se sujeita a Deus jamais vencerá o inimigo. Satanás é muito astuto. No meio da história humana, ele criou vários mitos, milhares, eu diria, para poder confundir a mente das pessoas ou para poder deixá-las confortável com as mitologias, e aí ele se coloca como um mito também, para que a pessoa não se defenda porque não acredita que ele existe. Várias pessoas não acreditam que ele existe, mas é claro pela palavra de Deus que ele existe. Ele conversou com Cristo, ele tentou a Cristo, entre outros personagens da Bíblia. Agora, além da palavra de Deus, eu já tive experiência de conversar com o inimigo. E vou falar sobre isso em outro vídeo. Hoje vou falar apenas sobre a existência dele. Ele tem planos para destruir a sua vida. Ele tem planos para destruir a sua família. Então você não pode ficar bobeando. Como diz
muitos hoje na gíria, você não pode vacilar, você não pode ser um vacilão, né? Se você vacilar, ele vai te atacar. Ele é um intruso, ele quer destruir sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida física, tá? Uma pergunta que eu fiz outro dia a respeito de Deus, eu vou fazer agora a respeito de Satanás. Satanás é um ser religioso? Se você disse que sim, é porque você ainda não assiste o nosso canal. Satanás não é um ser religioso. Satanás é um ser espiritual. Ele é um anjo, como eu disse, poderoso e que deve ser parado, que deve ser vencido. Então, ele não tem, ele não perde o tempo dele com coisas religiosas. Ele até trata do assunto, é claro, mas o que ele quer mesmo é destruir o homem, seja lá como for. Ele gosta muito de usar políticas, leis, para destruir o povo de Deus. Ele já fez isso várias vezes, né? A Inquisição é um desses movimentos feitos por Satanás para destruir aqueles que serviam a Cristo. E ali o assunto aparentemente era religioso, mas não era, não era. Era espiritual. Tem muita diferença. Tinha muito dinheiro envolvido também, tá? Estuda um pouco a história, você vai entender melhor se você não conhece a história da Inquisição. Bom, então, aqui no Brasil tem o boitatá, tem a mula sem cabeça, mais recentemente apareceu o chupa-cabra, né? Então todo mundo ri. E aí quando se fala do diabo, as pessoas olham para ele, é folclórico também, né? Chega no carnaval, as pessoas se vestem supostamente como ele é, elas acham que ele é daquele jeito, se vestem como ele é e dão risada e brincam e zombam de Deus, mesmo pessoas que dizem acreditar em Jesus, né? Ah, como amam Jesus, elas gostam de se vestir como Satanás, se comportar como ele, dizer que fazem parte do time dele, né? Recentemente teve uma passeata no centro de São Paulo para homenagear o diabo, né? Então, era um bando ali que nem era muito grande, sem graça, nem eles estavam achando muita graça no que eles estavam fazendo, porque era uma coisa tão besta, sem sentido, fútil, não era uma causa. Eles não estavam defendendo uma causa, eram apenas pessoas rebeldes, sem uma causa, com vários problemas pessoais, que eu tenho certeza disso, vários, e usam isso como se fosse uma cortina de fumaça. Então, proteja a sua família de Satanás, proteja dele. Principalmente os maridos, a Bíblia chama os homens da casa, o marido, como o sacerdote do lar. É ele, especialmente, não é o único, mas é especialmente ele, responsável em proteger o lar contra os ataques do inimigo. Não permita que Satanás fique confortável na sua casa. Não permita que tenha coisas na sua casa que o agradem ou que ele pode usar de alguma forma. Não permita. Quando você tem o seu barzinho ali, cheio de bebida alcoólica, eu vou te falar uma coisa muito forte agora, mas isso é um altar para o diabo, não é para Deus. Você está ali possibilitando que pessoas fiquem embriagadas, pessoas destruam seu corpo, etc. Então, uma coisa muito forte que eu vou falar agora, preste bem atenção nessa frase. Tudo aquilo que Satanás não faz objeção, que ele não é contra, é porque ele pode usar. Se você estiver fazendo alguma coisa e Satanás não é contra aquilo, é porque ele pode usar para te destruir. Esquece por enquanto esse termo que a gente usa, pecado, não pecado, esquece um pouco da legalidade da coisa, pense um pouquinho na parte prática, né? Se você está fazendo alguma coisa, você está praticando alguma coisa, ou você permite coisas na sua casa, ou você permite pessoas na sua casa que Satanás não tem nada contra elas,
É porque elas são amigas dele. Ou talvez as coisas tiveram origem com ele, então ele pode usar como uma arma contra você. Lembra um dos filmes do treinamento do Batman, né? O Zorro também tem a mesma história. Quando eles estavam sendo treinados, o treinador deles falou: ó, olha sempre ao seu redor. Tudo que tem ao seu redor pode se tornar uma arma para você atacar o seu inimigo. E é mais ou menos isso que o diabo faz. Ele entra no seu lar e ele vê o que ele pode usar contra você e ele usa sem dó. Ele usa sem dó. Ele tem usado a pornografia, ele tem usado a futilidade, que é mais então interessante porque não parece ser mal. A futilidade muitas vezes parece uma coisa inocente, mas ela vai roubando o seu tempo, ela vai roubando o seu prazer nas coisas de Deus e rouba mesmo, ao ponto em que você perde interesse por Deus, perde interesse por Cristo. Muitos que vão à igreja, quando era supostamente o momento de ficar com Cristo, não resistem sair do celular, não conseguem. Eles passaram a semana inteira ali com a futilidade das redes sociais e agora, na hora do culto, mesmo nessa hora, eles não conseguem se desligar por uma hora da futilidade da rede social e prestar atenção naquilo que está sendo pregado. Então isso, para você que não vai na igreja, também ele faz a mesma coisa, só que ele faz de outras formas. Então ele usa a futilidade ao ponto de você perder interesse até em cultura. Você pega um programa fútil, que tem bailarinas e fala um monte de besteira, danças dos famosos e vamos ver a vida de fulano, como é que foi, como é que tá, como é que vai ser, o novo iate que o Neymar comprou, vamos lá, vamos assistir. Então, você vai perdendo o seu tempo com essa futilidade, aí você não vai querer, por exemplo, assistir o Discovery Channel, porque é cultura, é história, é arqueologia, seja lá o que for, você vai falar assim, isso aí é muito pesado para mim. Então, repito, Satanás não é um ser religioso, ele é um ser espiritual, ele quer destruir sua vida e se você não vigiar, ele finalmente vai conseguir. O apelo que Deus está te fazendo nesse instante é: se apegue a Deus, se sujeite a Deus. Depois disso você resiste ao diabo e ele fugirá de você. Por favor, deixe o seu like em nosso canal, participe, deixe seus comentários, suas perguntas, compartilhe esse vídeo. Em breve eu quero dizer para vocês, vou fazer um vídeo aqui sobre a minha experiência em conversar com o diabo e você vai aprender muitas lições com isso também. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.